Olá, engenheiros! Eu sou o engenheiro Ricardo Oliveira, sou engenheiro mecânico projetista. Vim falar para você um pouco do que eu faço, um pouco do que é ser engenheiro projetista, o que pode fazer, o que não pode, como que foi a minha jornada para chegar até aqui e vim mostrar isso para você. Às vezes você está estudando engenharia ou está iniciando a engenharia mecânica, já está se formando ou até mesmo já é um engenheiro mecânico formado, já trabalha na indústria ou trabalha por conta própria mesmo e quer aumentar o seu leque de trabalho, quer aumentar o seu leque de clientes, quer ganhar mais trabalhando menos. Vem comigo que eu vou te falar um pouco de como que é essa jornada. Eu trabalho exclusivamente com projetos. Às vezes faço alguns acompanhamentos também. Eu trabalho para grandes empresas, pequenas empresas, para escritórios de engenharia, presto serviço para outros escritórios. Eu trabalho para prefeituras, para associações, para pessoas físicas que às vezes querem apenas fazer um galpão, uma cobertura na sua casa. Às vezes trabalho também em parceria com o engenheiro civil, porque quer fazer uma modificação numa casa, mas o pé direito é baixo, não tem muita coisa para fazer. Se colocar se colocar uma viga de concreto vai ficar ruim, então eles optam por uma viga metálica, aí entra a engenharia mecânica fazendo esse dimensionamento, fazendo esse projeto. Eu também trabalho com acompanhamento de obras, trabalho com laudos, trabalho com projeto de linha de vidas. Então, a área da engenharia mecânica é uma área muito abrangente. Você pode fazer várias coisas, várias áreas de projeto, ter vários tipos de cliente. Para quê? Para você não ficar agarrado, às vezes, em uma só coisa. Prestar um tipo só de serviço? Não, você vai ter várias coisas, você vai ter parcerias com serralheiros, vários serralheiros precisam disso, você tem parceria com empresas da área industrial, empresas de manutenção industrial, empresas que prestam serviço de fabricações e montagens de estruturas metálicas, que às vezes precisam, eles pegam já o pacote com o projeto por conta deles e muitas das empresas não têm um projetista no seu quadro de funcionários, então eles terceirizam esse serviço e você pode estar trabalhando nessa área. A área da engenharia mecânica, como eu já disse, ela é muito abrangente. Você pode fazer a área de corpo de bombeiros, né? A área de contra-incêndio. Então, são muitas coisas que pode fazer um engenheiro. E como você faz isso? Trabalhando de dentro de casa, com apenas um computador, com softwares, com conhecimento das normas, né? Com estudo disso, com estudo de cargas. E aonde que eu venho te trazer? Venho te trazer um pouco sobre a estrutura metálica, que é o início de tudo. Tudo que você for fazer na área da mecânica, a estrutura metálica, ela é o inicial, tá certo? Eu vejo assim, eu fiz assim. Como que eu fiz? O primeiro curso que eu fiz, ele foi um curso de estruturas metálicas, onde que me deu uma abrangência total e hoje eu presto serviço no dimensionamento de máquinas, na melhoria, indústria tem muita melhoria. Então isso tudo vem da onde? Vem das estruturas metálicas, vem do básico da estrutura metálica que te traz tudo sobre aços, sobre dimensionamento, sobre tração, compressão, flexão. Então tudo isso vem das estruturas metálicas. Então essa é a parte que eu entendo que você tem que iniciar. Como eu disse, hoje eu trabalho de casa, eu vou no meu cliente, sim, eu preciso muitas vezes de ir no cliente, mas vou lá tirar algumas medidas, entender a demanda dele e venho para casa, trabalhar em casa. Isso é o que muitas pessoas querem, trabalhar em casa, ter liberdade geográfica, você pegar e poder ter um notebook e sair e viajar e trabalhar de onde você estiver. Essa é uma parte muito interessante dessa área de projetos. Muitos dos meus clientes, eles não estão aqui na minha região. Eles são longe, então a gente faz tudo pela internet, tudo online, todas as reuniões online, todo o projeto eu mando para ele digital, né? Todo o material ele é feito assim. E isso o que acontece? Você pode ter clientes no Brasil inteiro, no mundo, e trabalhar de dentro da sua casa, ter a comodidade de poder estar perto da sua família, poder almoçar com seus filhos, poder tomar um café da manhã com sua família, não precisar ficar pegando o carro toda hora, né? Todo dia você ter aquele compromisso de sair de casa cedo, 1 hora de trânsito para chegar em algum lugar, para trabalhar o dia inteiro até às 17 horas, para depois chegar em casa já às 18, então você nem viu seu filho, chega às 18 você já está cansado. Então essa parte ela é muito gratificante da área da engenharia também, além de você ter um salário muito vantajoso. Outra coisa que acontece na área de projetista é que o mercado ele está faltando profissionais. Faltam muitos profissionais. Por exemplo, quando eu formei no final de 2019, a minha turma era mais ou menos 80 pessoas que se formaram. Mas naquela época, quem foi para a área de projetos foi apenas eu. Foi o único em 80. Lógico, depois pode ter alguém que foi, que perde o contato, eu não sei. Mas naquela época era só eu.
E é uma área que tem muitas vagas, que tem muito serviço, principalmente você trabalhando como CNPJ, você prestando serviço para outras empresas. Porque muitas empresas, elas não têm aquele serviço diário de projetos, né, que é o caso dessas de manutenção industrial, mas esporadicamente sempre tem. Então, se você tem 4, 5, 6 parcerias, você vai ter serviço todo mês. Todo mês uma delas vai estar com algum projeto. E aí falta profissional na área. Nem sempre foi assim. Vou contar um pouco da minha história, né? Eu sou do interior de Minas. Quando eu fiz 18 anos, eu me formei no ensino médio e pensei, vou fazer uma faculdade. Porém, naquela época não tinha tanta facilidade de você fazer uma faculdade como é hoje. Você não tinha tanto acesso e os preços eram muito altos. Então, para mim fazer uma faculdade, teria que tentar fazer uma faculdade federal e mesmo assim, tinha que ver se eu ia conseguir pagar, porque na minha cidade não tinha. Então eu teria deslocamento, teria alimentação, então não sei se eu conseguiria manter isso. Fiz o vestibular, até na época eu fiz para ciências econômicas, nunca pensei para engenharia, mas sempre pensei na área de exatas, que eu sempre gostei de exatas, desde novo, sempre tive muita facilidade com números e desenhos também, mas desenhos, vamos lá, eu fazia, mas não ficava bom. Eu gostava, mas não tinha o dom. Mas aí voltando lá voltando aos meus 18 anos, eu não passei na faculdade, então vou trabalhar, né? Ou você estuda, você trabalha. Fui trabalhar. Trabalhei em supermercados como entregador, como repositor, trabalhei com venda de doces, trabalhei lavando carros, lavando carretas, em postos de gasolina, mudei de cidade, fui trabalhar em aeroporto, fui trabalhar com motoboy em São Paulo e depois eu voltei. Aí eu acabei voltando para minha cidade em 2008 com essa moto. Foi aonde eu comecei a minha primeira empresa, minha mesmo, né? Onde eu comecei a minha primeira empresa. Foi uma empresa de publicidade. Tinha uma moto, coloquei nela um som, na época de política, comecei a fazer propaganda política chamada propaganda volante, né? Que no caso meu era uma moto com som. E você ficava andando, fazendo aquela propaganda ali o dia inteiro. Acabou a política, eu fui para outros ramos, né, na publicidade. Aí fui prestar serviço para o comércio, para igrejas, para festas. E assim eu fui trabalhando com uma moto, depois passei para duas, depois uma moto e um carro e no final com 2 carros. Tinha assim lá um ganho bom, mas nada comparável do que a engenharia me proporciona hoje. Trabalhei assim aí até 2016. Mas voltando um pouquinho, em 2014, quando minha esposa engravidou, eu pensei, falei, não, vou ter que fazer uma faculdade para mim ter um ganho melhor, para eu poder criar melhor meu filho. E aí eu fui, primeiro nas ciências econômicas, que eu já tinha tentado lá em 2002 e não tinha passado. Já olhando o mercado, falei, é um mercado muito difícil. Vou tentar as ciências contábeis. E já estava tudo pronto para me tentar ciências contábeis, é uma área muito boa, uma área que eu gosto, só números, né? Como eu disse, eu gosto muito de números. Mas uma pessoa falou comigo, falou, Ricardo, você não dá uma olhada na engenharia mecânica? É uma área muito boa. E aí eu fui estudar engenharia mecânica. Até então, nem pensando na área de projetos, mas pensando mais em ser engenheiro mesmo de área. E gostei da situação. Falei, não, então eu vou fazer isso daqui. Fui, consegui passar no vestibular no final de 2014 e início de 2015 iniciei a faculdade. E em 2016, em junho de 2016, eu comecei a trabalhar na área da engenharia mecânica, numa empresa que fazia manutenção industrial, fabricações e montagens, tudo na área industrial, tudo voltado para a área industrial, mais especificamente para a área de cimenteiras. E foi ali que eu comecei a ter mais contato com o dia a dia da engenharia. E um dos primeiros serviços que eu peguei dessa empresa foi a fabricação e montagem de escada de marinheiro para uma empresa, para uma chaminé, para colocar numa chaminé, que era mais ou menos, creio eu que seria uns 40 metros, hoje eu não me lembro. Mas o que acontece? Tinha um vão de escada de marinheiro, um patamar, outro vão, de acordo com as normas, né? E aí eu fui pegar a fabricação dessa escada e acompanhar ela. No que eu peguei o desenho, comecei a acompanhar, lógico, eu ainda estava iniciando, então tinha um encarregado junto comigo, né? Eu estava de apoio. E eu fui vendo aqueles desenhos, aqueles detalhes de desenho, né? Como tinha que ser feito. Eu falei, nossa, eu gostei demais da área de projetos. Eu falei, nossa, que legal, vou me dedicar um pouco mais. Fizemos esse serviço, montamos esse serviço, acompanhei tudo. E depois, tudo que tinha serviço mais para a área de projetos, eu sempre estava envolvido, sempre pedi para me envolver mais. E aquilo eu fui pegando prazer por aquilo, pelo projeto, né?
por gostar muito de números, de desenhos, aquilo foi me sugando mais, então tudo que tinha projeto eu queria estar perto, eu queria estar acompanhando. E assim foi até 2018. Em 2018 eu falei, agora eu vou fazer um curso especializando mais nessa área de projetos, para mim poder estar melhorando o meu serviço prestado na empresa e estar passando mais para essa área de projeto. Aí eu fui, tirei férias, fiquei o mês inteiro fazendo esse curso. Era um curso livre de estruturas metálicas, de dimensionamento de estruturas metálicas. E foi aonde que que eu peguei mais aquilo que a faculdade não te passa. A faculdade ela te passa só o básico do básico. Então, para qualquer coisa que você queira desenvolver, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que ler livros, você vai ter que especializar, fazer alguma especialização, e até especialização, muitas vezes, eu já fiz algumas, muitas vezes ela ainda te deixa algumas dúvidas, né? Muita coisa eles não abrangem, que é o dia a dia da empresa, o que funciona, o que não funciona, né? Porque tudo no escritório é muito bonito, mas você tem que entender isso, como que isso vai funcionar lá, como que o cara vai fazer isso, como que é o dia a dia. Então essas coisas tudo, né? Se você tiver num curso que o cara possa te dar mais atenção, possa te mostrar, isso daqui é bonito, mas lá não vai funcionar assim, o cara não vai fazer. Então vamos fazer de um jeito que todo mundo vai atender e que vai atender às normas. Então tem essas coisas todas. E por isso eu fui fazer esse curso. Acabando esse curso, já em final de julho, logo na sequência eu já falei, já vou começar a fazer propaganda, né? Aí foi onde que eu abri a minha empresa, que é a RMO Engenharia, e ali eu já comecei a fazer divulgar. Pouco tempo depois, uma semana, eu já consegui meu primeiro cliente. Foi o dimensionamento de um galpão, para a área industrial também, e tudo pela internet. Esse cliente meu ele não está na minha região, e nós temos parceria até hoje, né? Até hoje eu ainda trabalho com ele. E eu fiz esse trabalho para ele, com o valor desse serviço, eu paguei o meu curso, e ainda sobrou para mim mais do que o meu salário da empresa que eu trabalhava. Então eu juntei o que eu gostava, o que era facilidade, que eu trabalhava de casa, e com um ganho muito bom. Mas ainda não me desliguei da empresa que eu trabalhava, isso eu ainda estava de férias. A partir dali, o que eu fiz? Eu continuei trabalhando na empresa que eu estava e aos finais de semana eu pegava projetos para fazer. Só um parênteses desse serviço, primeiro serviço que eu fiz, que na época eu ainda não tinha softwares. Eu não trabalhava com softwares, então eu trabalhava só com o F2 e AutoCAD, né, que é o básico. O AutoCAD ele é o básico da engenharia porque todos os clientes hoje, pelo menos todos os meus clientes, eles pedem para me fazer a entrega em AutoCAD. Que empresas, as grandes indústrias, os arquivos delas sempre são em AutoCAD. Então eu só entreguei aquilo e eu entreguei só o AutoCAD, né, bem detalhado, mas o dimensionamento foi feito no F2, foi feito tudo na mão, a maioria na mão mesmo, e aquilo assim, me deu muito trabalho. Hoje eu faço muito mais rápido, aquilo que eu fazia antigamente em 10 dias, hoje eu faço em 2, por causa de softwares, né? Softwares que eu uso, softwares que estão aí no mercado aí que ajudam muito mais do que o software não é nada se você não tem um conhecimento. Você tem que ter o conhecimento, você tem que saber a base da engenharia para você aplicar no software. Você colocar as cargas, você ver o porquê que aquele perfil não está passando, ou aonde pode melhorar aquele perfil, onde pode diminuir o peso da estrutura. Isso tudo é a norma, isso tudo é o curso, isso tudo são livros, né? O software ele só é um instrumento de apoio e de agilidade. Ele vai agilizar o seu serviço, mas você tem que entender isso tudo. Aí voltando na minha história, né, final de julho, depois eu continuei trabalhando nessa empresa e fazendo serviço aos fins de semana, fui fazendo outros parceiros, sempre trabalhando com parceiros de escritório de engenharia nessa época, porque eu não era formado, eu não poderia emitir uma RT, eu não teria uma empresa ainda, porque para você ter empresa você tem que ter um engenheiro responsável pela empresa, então eu ainda trabalhava freelance para escritórios de engenharia. Todos esses meus clientes dessa época, já eram empresas de manutenção industrial, de execução, que tinha um engenheiro responsável, ou escritórios de engenharia, que eu prestava serviço, né, que são parceiros meus até hoje. Todos esses que eu trabalhei desde 2018, ainda estão até hoje trabalhando comigo. Sempre eu pego algum serviço com eles, sempre tem uma demanda, e a nossa parceria ela já está aí com 6 anos. Aí no meio de 2019, eu já faturava mais na minha empresa com projetos do que na empresa que eu prestava serviço, que era muito manutenção industrial. Então eu fui pedir para me desligar da empresa para me dedicar, ter dedicação exclusiva na área de projetos. Então no meio de 2019, mesmo antes de eu formar a faculdade, eu já trabalhava exclusivamente com projetos. Tanto o meu TCC foi só um projeto, que para mim seria uma coisa mais simples
para ser feito, porque eu já era o meu dia a dia. E assim eu fui até de julho de 2019 até dezembro de 2019, prestando serviços ainda sem a formação, prestando serviços em parcerias com escritórios de engenharia. Até que final de 2019 eu formei, início de 2020 eu peguei meu diploma, eu abri a minha empresa e aí sim, aí eu falei, agora eu vou para as grandes indústrias, né? Eu vou abrir o meu leque mais ainda. Então eu comecei a prestar serviços para grandes empresas, para pequenas empresas, para prefeituras, para associações, porque eu já tinha nota fiscal, eu já tinha o CREA, já poderia assinar a responsabilidade técnica, e a partir dali que foi que tudo ficou bem mais fácil, né? Que aí eu já teria os meus clientes, e aonde fica mais fácil porque você já tem entrado, você não precisa de um intermediário nessa parte. Então eu presto serviço hoje para grandes empresas, para pequenas empresas, tudo através do CNPJ, tá? E tudo com CREA, emissão de RT, emissão de laudo, emissão de memória de cálculo, emissão dos desenhos de fabricação e montagem, de detalhes, tem todo um conjunto nessa história, tem todo um conjunto nessa entrega. Eu trabalho, como eu disse no início, eu trabalho de casa, muito pouco eu vou em clientes, muito pouco. Muitos clientes meus são de longe, então eu trabalho tudo online com eles, onde quero te mostrar qual que é essa área, porque a facilidade. Outra coisa, a falta de profissional no mercado. Está faltando muito profissional no mercado, a área é muito abrangente, cada dia que passa é uma norma a mais, é um pedido a mais para ter um engenheiro responsável, e é onde falta um engenheiro dedicado a isso. Mesmo que você está na indústria, às vezes você quer fazer isso só final de semana, você quer ter um valor extra, que eu creio que depois você vai querer sair do seu emprego, porque a área é boa, você consegue faturar. Hoje o engenheiro fatura R$ 12.000 por mês, que é a média salarial, é o piso salarial, melhor dizendo. O piso salarial é R$ 12.000 por mês. E na área de projeto, quanto você teria que trabalhar por dia para fazer esses R$ 12.000? 5 horas por dia. Você fazendo um serviço básico de estrutura metálica, 5 horas por dia, você conseguiria faturar esses 12 mil. Então é uma área muito melhor. Isso você fazendo só estrutura metálica, porque se você for fazer dimensionamento de máquinas, dimensionamento de equipamentos, isso é muito diferente. O valor ele muda, a conversa é outra, até porque são umas coisas mais específicas. Então essa área de projeto ela é muito abrangente e você pode ir para vários segmentos dentro da engenharia mecânica. Então esses são todos os tipos de projeto, essas são todas as coisas que a engenharia, que o projetista de estruturas, o projetista mecânico, ele pode fazer. Eu vou trazer mais informações, vou trazer mais conhecimento para vocês. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, peço que vocês me sigam no YouTube, que eu vou estar colocando mais vídeos, mais conhecimento, como você se aprimorar nessa área, como você ter mais conhecimento, como você entrar nessa área que é uma área muito abrangente, que é uma área que dá um retorno financeiro, que dá um retorno que você pode ter liberdade geográfica, é muito bom. Eu espero vocês no próximo vídeo e vem comigo, vem ser Engenheiro Prime.